Olá, sejam bem-vindos ao Papo É. No programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre o movimento punk. E para tanto, trouxemos os participantes. Nilson. Boa noite aos nossos telespectadores. E no Papo É de hoje, a gente tem uma banda convidada para tratar justamente do movimento punk, Eu quero apresentar aqui Ramon, vocalista, da banda Inanna, e Felipe, que é o baixista da banda Inanna. Tá faltando 2 membros, daqui a pouco eles chegam, porque o pessoal é punk, chega depois. Para não perder o ritmo, não é isso? Ramon, boa noite. Felipe, boa noite. Boa noite. Salve, brother. Ramon, Felipe, antes de fazer a pergunta, eu quero contextualizar para os nossos telespectadores a respeito da época, mais ou menos, que nós vamos falar, Os anos 70. Sim. O mundo, como um todo, se encontrava numa grande crise mundial. Nós tínhamos aí a crise do petróleo, que atormentava tanto a economia capitalista quanto o próprio bloco socialista. Sim. Nós tínhamos uma Inglaterra em crise, onde o operariado, em grande parte, tinha um grande número de desempregados, e os jovens não viam muita perspectiva de futuro dentro daquele contexto, daquela sociedade tradicional britânica ali. E nos Estados Unidos, apesar da crise, nós tínhamos uma classe média lá, cuja juventude também se sentia perdida, mesmo não estando numa situação tão ruim quanto a da Inglaterra, Então, até uma diferenciação assim. É dentro desse contexto de Guerra Fria, dentro desse contexto de economia em crise, que surge o movimento punk como uma resposta, talvez, àquela sociedade que se apresentava à frente deles. Mas uma coisa interessante aí é que, diferentemente dos Estados Unidos, onde foram jovens de classe média, que geralmente são abastados nos Estados Unidos, a classe média lá tem um poder de consumo muito alto, que iniciou o movimento punk nos Estados Unidos. E lá na Inglaterra foi o contrário, foi o pessoal que veio da classe operária, do operariado. Então, essa é a realidade aí. Então, dentro desse contexto, como é que surge essa cultura punk? Primeiramente, boa noite aqui. A cultura punk tem por objetivo realmente essa parte da revolta mesmo, Mas, principalmente esse como objetivo. Mas a cultura punk ela é diversa, ela tem uma amplitude bem mais além do que isso. Então, assim, o surgimento da cultura punk devido a isso, a essa revolta por conta da falta de esperança que havia na sociedade, tanto de um lado quanto do outro, do mundo, do Inglaterra, Estados Unidos e por aí vai. Em Nova York, os Ramones, começaram a tocar assim, como era o nome daquele papo? GB. Tem mais outras letras, são 4 letras do bar. GB, QG, um negócio GB, CBGB. Isso mesmo, são 4 letras. Isso aí. Era um bar country e underground ao mesmo tempo. Isso. Aí, esse cara, ele apoiou os Ramones, apoiou o Dead Boys, apoiou muitas bandas que surgiam... Ele fez um papel bem parecido lá com a soparia aqui no Pini Recife, com o Red Mangue. Ele era um cara bem perturbado da cabeça, totalmente desleixado, assim, não ligava para nada. E ele era só mais uma vítima também dessa crise mundial que chegou também aos Estados Unidos. Que atingia todas as regiões do globo. Exatamente. Aí, em meio a isso tudo, os jovens se reuniam para fazer um som agressivo, direto e cru.
sem muita melodia, sem muito... O punk, inclusive, dizem que só tem 3 acordes, né? 3 acordes e acabou a música curta. E acabou que isso, devido a essa agressividade toda, as outras bandas começaram a extravasar também. O punk influenciou muitas outras bandas, muitos outros movimentos, do metal em si também. É bem interessante, né, isso, porque, como você falou, a turma dizia que o punk era 3 acordes só. Você sabe tocar 3 acordes, faz uma música rápida, o importante é que ela tinha muita energia, né, para jogar aquela revolta. Era como se fosse uma forma de cooptar aquela revolta e jogar ela, explodir ali. Isso, até porque, Nilson, naquela época se tinha o quê? Nos anos 70, né? Tinha o Led Zeppelin, tinha outras bandas e... Era o rock tava mais progressivo, naquela pegada, né? do rock progressivo, exatamente. E a juventude, bicho, porra, não se identificava com aquele som, velho. Um solo de guitarra de 3, 4, 5 minutos, vários instrumentos, no palco, banda com avião. A galera jovem, a galera ali da periferia e tal, não se identificava com aquele som daquela galera. Então chegar a Ramones com uma música rápida, sem solo, passando a mensagem direta e que dava pra pular, dançar, porra, era tudo que a galera queria na época, tá ligado? E uma coisa engraçada aí dos Ramones é que eu também não sabia até pouco tempo atrás, é que na verdade o nome dos caras, né, que é tudo Joey e tal, tudo Ramone, foi em homenagem a Paul McCartney, que ele sempre se alojava em hotéis com nome falso, era Paul Ramon, né? Paul Raymond. E aí os caras criaram Aí eles botaram Ramone e aí botaram Joey Ramone, todo mundo era Ramone. E na verdade não é porra nenhuma, o nome dos caras são totalmente diferentes, né? Justo. Mas é isso, Ramon, assim. E o movimento punk ele vem com outra característica nesse período, né? Ele vem como uma forma assim de ocupar um espaço deixado, né, pelo movimento hippie, já que muitos dos expoentes do movimento punk, ele acreditava que aquela forma de protesto pacifista dos hippies não iria conseguir dar certo. Mudar o mundo, né? Para eles, o Flower Os punks Power... queriam destruir para aí poder construir algo, a partir da destruição. É uma visão anarquista também, né? Eles tinham muita ideologia anarquista. Ramon, como foi, ou seja, como o punk chegou ao Brasil? E como está o movimento em Caruaru? Brody, respondendo a primeira pergunta, você pergunta do movimento punk aqui no Brasil, né? Pra mim o movimento punk começou depois que acabou aquela guerra de gangues, velho, que tinha com a galera aqui no Brasil, porque de repente você tinha o seu grupinho, né, de punks, que era de um bairro, e tinha grupinhos que eram de outro, lá na Grande São Paulo e em outras cidades. E esses caras não se batiam, velho. Era briga, jogava coquetel molotov, e eram esses caras que de certa forma manchavam também essa imagem do punk. E aí em 81 todos eles resolveram se reunir, né, para ficar em paz, para acabar com esse negócio de briga, porque tinha até punk que tava morrendo, tá ligado? E jovem punk sendo assassinado, e tava ficando um negócio muito descontrolado, tava até saindo um pouco do movimento. E eles se reuniram para gravar essa coletânea aí que está exibindo na tela, O Começo do Fim do Mundo, que foi um festival que durou 2 dias, com diversas bandas punks de bairros diferentes tocando, né? E aí apareceram bandas como Cólera, Psicose, Os Inocentes e assim vai. Uma coisa interessante é que o punk ele chegou no Brasil em aproximadamente ali em meados da década de 70, né? Final 79, aí, 78. A primeira banda é de 78 e é bem interessante, porque era o pessoal ali da Vila Madalena em São Paulo, né? Uhum. Uma vila de operários em São Paulo, eles se reuniam muito para escutar essas músicas aí que vinham da Europa, né? Principalmente Sex Pistols. E depois dali da Vila Era um trio Madalena... que eles escutavam, Sex Pistols, Ramones e The Clash. The Clash, muito bem, também era outra banda que eles gostavam muito. E depois disso, ele chegou também via Brasília, né? Uma coisa interessante, que foi justamente os filhos dos políticos, ó, que coisa interessante, né?
eram geralmente a elite, os filhos dos políticos e dos, como se diz, o pessoal que trabalhava ali pela área do Itamaraty, né, os embaixadores. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, nessa época começam a surgir várias bandas punks no Brasil. A primeira surgiu em São Paulo, que tinha o nome de Restos do Nada, né? Restos de Nada, Restos exatamente. Do nada. Se o nada já é o nada, imagine o Restos do Nada. Então é bem interessante, né, o nome da banda, Restos do Nada. Aí depois a gente vai ter lá em Brasília o Detrito Federal, né? Que era uma ironia ao Distrito Federal, era Detrito. E também vai surgir lá uma banda bem interessante, né? Que pouca gente... Hoje muita gente conhece essa banda, até porque depois ela vai ser o embrião de uma das maiores bandas do pop rock brasileiro, né? Que é Aborto Elétrico, né? Com Será, né? Aí Será, né? Pouca gente sabe disso, mas o Aborto Elétrico e o Veraneio Vascaína também. Mas o Aborto Elétrico, né? Ela é uma banda punk e ela é o embrião da Legião Urbana, né? Música urbana, a primeira versão também. Justo. E ela é um embrião do Legião Urbana, né? O Renato Russo, ele era punk, tanto é que quando o Sid Vicious morre, ele fica meio depressivo ali. Quando o John Lennon morre, ele também fica em depressão, embora o John Lennon fosse bem diferente, né? O estilo musical, mas ele também gostava disso. Total. Então, aí, veja, esse movimento, ele chega muito forte no Brasil. Como você diz, havia muitas essas rivalidades. Mas também, né, aí já entrava algumas questões políticas depois no meio, que eram os skinheads, que também eram bem parecidos com o punk, né? E a gente vê que o punk... Não acho não, cara. Oi? Skinheads parecido com o punk. Não, não estou dizendo no jeito no comportamento ideológico, eu estou dizendo no jeito de se vestir um pouco, entendeu? Os punk também tinham isso, porque no começo eles usavam roupas militares também como forma de debochar dos militares, usavam símbolos nazistas como forma de debochar do nazismo, tem que ser e agressivo, símbolo né? socialista, né? Como forma de debochar, porque eles debochavam das ideologias, então eles queriam dizer, é uma merda só, né? Capitalismo, socialismo, militarismo. E os skinheads, eles usavam muito essa veste, né, de militar, até porque eles são neonazistas. Então isso às vezes confundia, o povão não conseguia identificar. Para uma pessoa comum, você bota um skinhead e um punk aqui, se eles estiverem vestidos a caráter, o cara não vai saber o que é punk e o que é skinhead, entendeu? Mas esses bots desses skinheads que atrapalham a cena, tá ligado? É foda. Mas para a cultura em geral, é isso que eu estou dizendo, eles não conseguem diferenciar e acabam misturando, né, as coisas, por aí, desse sentido. Então, respondendo a sua outra pergunta, como está a cena aqui do punk em Caruaru, cara, a cena aqui tá começando a voltar a andar, saca? A gente tem bandas aqui como os manos da Junk Brothers, um salve aí pra eles, os manos da Viatura, Espiga, Eric, Rafa, galera da Junk Brothers, Iago, Luciano, Fissurinha, Paulo, e assim vai, tá ligado? E, tipo, cara, tem punk em Caruaru, tem a galera que é punk, só que é uma galera que ainda tá começando a se unir, sabe, pra botar as ideias em práticas e tal, e eu com a Inanna, um dos motivos de formar a banda Inanna, além da gente tocar as músicas que a gente curte, dos Sex Pistols, Ramones, Misfits, The Stooges, Pennywise, NoFX, Ratos, Raimundos e assim vai, um dos objetivos da Inanna é começar a unir essa galera, sabe? Começar a unir pra gente fazer reunião, pra gente colocar ideias ali em prática. É possível saber quantas bandas punk existem em Caruaru hoje? Cara, na ativa Junk Brothers, Inanna, Viatura. Tem os brothers também do Tartarugas de Patinete, mas até onde eu sei, depois me corrija aí, galera, nos comentários se eu estiver errado. A banda deu uma parada, saca? Mas até onde eu sei, aqui em Caruaru, essas três bandas, a Junk Brothers, o Viatura e a gente, a Inanna, né, que está começando agora. Mas a Inanna sempre faz show aqui em Caruaru? Vocês visitam a cidade vizinha? Como é? A gente fez nosso primeiro show lá na cidade de São Caetano, no dia 8 de julho. A gente se apresentou para um público lá no evento chamado Lá na Estação, junto com os brothers também da Viatura. Eles estavam lá, a Dreameld e o pessoal da Boreal. E assim, foi um show do caralho. Foi muito massa, porque
assim, né, o som que a gente toca é um som muito, de certa forma, específico, Sim. né, pra galera ali Sim. daquele meio. E a gente tava até com receio da Diferente, galera um som diferente. não saber as músicas, né, do Sex Pistols, do Misfits e tal. E a gente ficou surpreso que tanto a galera de Caruaru quanto a galera lá de São Caetano tava cantando junto. Cantando, pulando, fazendo roda punk lá e tipo, foi muito massa, velho. São Caetano é fogo, hein? Verdade, verdade. Inclusive um abraço aí pra galera de lá, o público de lá, porra. Galera é foda, velho. Vocês são foda. São Caetano tem muito punk. Verdade, brother, verdade. De repente surgiu um bocado de punk. Exato, velho. E próximo show aqui vai ser em Caruaru no dia 14 de setembro. Aí na estação ferroviária, no Encontrão dos Motociclistas, que acontece toda quinta-feira. Vai ser a Inanna e a banda de... Se eu não me engano, os brothers são lá de Santa Cruz, ou é Gravatar. O nome da banda é Resíduos. E aí, é interessante o nome, Inanna. É o nome de uma deusa suméria, né? Exatamente. Qual é a ligação da deusa com a banda? Por que vocês escolheram esse nome? Cara, em resumo, Nilson, a gente escolheu esse nome porque, assim como a deusa Inanna, na história dela que é contada, passou por várias dificuldades até atingir o objetivo dela, a gente também passou muita dificuldade para montar a banda. Tanto de conseguir membros para conseguir tocar, conseguir um estúdio, ver se a galera iria apoiar ou não a cena, apoiar a gente assim na cena aqui do punk e tal. E a gente passou por umas dificuldades. Nosso primeiro baixista, antes de Felipe entrar, ele saiu até antes de começar os Isso ensaios. acontece em toda banda, né? Sempre sai alguém que entra alguém, Exatamente, né? exatamente. É normal até formar um grupo que encaixe mesmo, onde as pessoas Sim, tenham exato. pensamentos bem parecidos, é complicado. Exatamente. E assim como a deusa Inanna, que passou dificuldades para atingir os objetivos dela, a gente também passou e na hora que a gente estava pensando, eu e o antigo baixista, para o nome da banda, ele resolveu sugerir esse nome, saca? Justamente fazendo essa alusão. E deu muito certo, cara. Porque, querendo ou não, a gente tá aqui, né? A gente conseguiu formar a banda, tá fazendo show, tá fazendo também nossas músicas autorais. A gente já tá trabalhando em 4 músicas autorais, uma tá 100% pronta. E até o final do ano a gente pretende aí mostrar em shows futuros que virão essas músicas para vocês. É isso aí. A gente tem uma imagem aqui de uma banda, né? Sex Pistols. A gente vai falar um pouquinho agora. Essa que é considerada a maior banda punk da história da humanidade, né? Há controvérsias. É considerado. Tem imagens aí do Sex Pistols? Tem imagens? Aí, Sex Pistols. E aí, galera, para vocês, o que essa banda significa? Qual a importância dela? Cara, vale frisar uma coisa, né? Quem criou os Sex Pistols foi um cara muito FDP, chamado Malcolm McLaren, né? O Malcolm teve essa ideia porque ele ficou maravilhado com o que ele viu lá em Nova York, com o New York Dolls e com outras bandas. Ele ficou maravilhado com todo aquele movimento, com todo aquele estilo de roupa e quis trazer aquilo ali para o pessoal ali na Inglaterra, né? E a ideia de formar o Sex Pistols foi dele, só que eu acho que na mente dele as coisas não sairiam do controle como saíram, porque Sex Pistols começou como uma banda, né? Mais uma bandinha ali de garagem e tal, e se tornou o que se tornou hoje em dia, né? Essa banda mundialmente conhecida. É difícil hoje em dia você falar a palavra punk e alguém não associar os Sex Pistols, né? Então o Malcolm criou essa banda e com as letras que o próprio Johnny Rotten, né? O Joãozinho Podre escrevia, que eram letras que a galera daquela época, os adolescentes, os jovens, assim como eles se identificavam, né? Letras falando mal da famosa Rainha Elizabeth, letras falando ideias anarquistas, ideias individualistas também, até um pouco de egoísmo. Os jovens se identificavam com aquilo. E foi tomando a proporção que tomou, né? Aí na imagem a gente tem o Sid Vicious e John Homme, né? Ou João Podrinho, né? O João Podre, como foi apelidado. Vamos chamar ele de O Podrezinho. Porque
Tem uma história bem engraçada que não sei se é verdadeira, né? Que quando o Malcolm McLaren foi convidar ele para cantar, ele disse: pô, cara, mas eu sei escrever legal, eu sou muito bom em compor, mas eu não sei cantar. Aí o McLaren disse para ele: não se preocupa não, que a gente também não sabe tocar, tá tudo em casa, né? Então, mas era essa a ideia mesmo. Com os que não sabiam tocar. Era essa mesma ideia do Malcolm McLaren, né? Ele queria pegar aquela galera pobre que não sabia tocar, mas que estavam revoltados com toda aquela situação. Estava ocorrendo na época a greve dos lixeiros lá na Inglaterra e as ruas imundas e os jovens não tinham perspectiva nenhuma de vida. E ele queria pegar justamente essa galera e fazer uma banda para tocar, para passar mensagens. E o Johnny Rotten, né, tinha as ideias e aí foram transformadas em músicas, né? E quero deixar uma coisa aqui, acho até importante falar. Muitas ideias, muitas coisas que surgiu no Sex Pistols, principalmente as letras, a mente por trás era o Johnny Rotten, porque o próprio Malcolm McLaren gostava muito, daí você tira a personalidade do cara. Ele gostava muito de associar tudo que acontecia aos Sex Pistols apenas à imagem dele, como se fosse ele a mente dominante por trás de tudo, quando na verdade não era. Daí você tira a personalidade do Malcolm McLaren como era, né? E realmente o Johnny Rotten ele não sabia cantar, né? Mas era isso que dava o charme do Sex Pistols. Acho que se eles fossem uma banda que realmente soubesse tocar bem, soubesse cantar bem, não teria esse charme, não teria essa importância que tem hoje, saca? É interessante que ele fez sucesso sem saber cantar, né, como dizem, mas numa época em que nós tínhamos grandes cantores de verdade, né? Hoje seria mais fácil, porque aqui no Brasil você tem toneladas que não sabem cantar e estão fazendo sucesso, né? Infelizmente, de péssima qualidade até. Só que aí é a diferença, né? Eles passavam uma mensagem nas músicas dos Sex Pistols. Eles passavam mensagens que o jovem queria ouvir, que a Inglaterra, que o Reino Unido precisava ouvir, saca? Porque era muito fácil na época também cantar o hino God Save the Queen, falando o quanto a rainha era boa, sendo que na verdade não era aquela realidade. E assim, o movimento punk ele choca também no primeiro momento, né? Não só pela atitude dele, né? Pelo visual, pela atitude, pelas músicas que deixam aquela sociedade conservadora britânica e até a sociedade americana meio apavorada com aquilo tudo, né? Então, naquele primeiro momento, ele vai provocar um choque muito grande. Que era esse o objetivo, né? O punk não tem que ser bonito. Agora, tem uma coisa que os punk usam muito, que é faça o que você quer fazer, né? Isso, ou seja... faça você mesmo. Faça você mesmo. É essa a atitude do punk, né, cara? Você quer montar uma banda, você quer fazer alguma coisa, você quer colocar uma ideia pra frente. Ah, eu não sei fazer. Pô, cara, aprende. Erra de novo, faz de novo, faz de novo. Uma hora dá certo, pô. Faça você mesmo, sabe? Inclusive, isso faz parte da diversidade do que significa a cultura punk, como eu falei. Porque quando eles façam você mesmo, você não pode criticar nenhuma atitude, né? A partir do momento que o cara está fazendo, porque é aquilo que ele quer fazer, né? Isso. É aí que se divide também, alguns dizem que o movimento punk, né, Felipe? Ele se divide em várias subcorrentes. Por exemplo, o anarcopunk, ou o anarquismo, né, punk. Ele se aproxima de uma corrente ideológica, né? Porque da ideologia anarquista. É uma coisa interessante que às vezes o punk diz que ele não defende nenhuma ideologia. Mas há correntes, por exemplo, como essa corrente do anarcopunk, que ele já se aproxima muito da ideologia anarquista, que o anarquismo, para quem não sabe, né, ele tem várias definições filosóficas, a gente não vai falar aqui, senão vai ter que explicar uma aula de filosofia. Vai ser um podcast só sobre isso. Mas a parte mais interessante dele é que a anarquia, a própria palavra vem do grego não Estado, né? Ele prega em si o fim do Estado. Então é aí que a coisa é interessante, porque as ideias socialistas e comunistas, elas caminham também no sentido anarquista, porque a finalidade do socialismo é o comunismo, que é comum, né? E ele suprime o Estado também, assim como da anarquia. Tanto é que a diferença entre Bakunin
E Marx está justamente aí, porque Bakunin pregava que nós iríamos sair de uma sociedade capitalista através de uma quebra, né, uma destruição total de uma revolução e entrar no anarquismo diretamente, que seria o comunismo. Né? Cada um por si, o autogoverno, aquelas coisas todas. E Marx dizia que tinha que se educar a sociedade, passaria pelo socialismo para se chegar ao comunismo. Mas às vezes você não vê isso como uma contradição, uma música, né, um estilo que defende que não se deve respeitar nenhuma ideologia, se aproximar de uma ideologia, Cara, entre aspas? assim como qualquer gênero de rock e de outros estilos, o punk tem os seus subgêneros. E o anarcopunk é um deles, sabe? Juntar esse visual punk, essa agressividade punk, com letras rápidas e sem solo e gritando e passando ali a mensagem, para usar disso para passar a mensagem anarquista, para passar a mensagem que os anarquistas querem passar, saca? Então não acho que seja uma contradição. Ao contrário, eu vejo isso mais como uma adição. Assim sabe? Assim como o gênero metal tem vários subgêneros do Tem metal. heavy metal, black metal, tem white metal, né? É O interessante que o white gênero metal eu também punk gosto, tem né? vários gêneros punk também. Tem aquele punk, tem aquele punk horror, né, do Misfits, que é aquela parada de terror mesmo, de narrar filmes de terror e sangue, cenas horrorosas, né? Tem aquela pegada mais bruta, mais pesada. E tem aquele punkzinho também meloso, aquele punk de baladinha mesmo também, entendeu? Tem vários tipos de punk. Os punks também amam, galera. Os punks Não são- esqueçam dessa frase. Wesley, a gente vai ter que ficar só com um apresentador, né? O Wesley teve um imprevisto aqui, né? Ele vai ter que sair, pessoal. A gente está pedindo desculpas aqui, mas daqui a pouco, nos próximos, ele vai voltar, né? Ele vai ter que dar uma saidinha. Então, veja, diante dessa realidade, assim, qual seria a banda punk, na visão de vocês, que seriam hoje uma representante, né, desse movimento punk a nível de expressão mundial? Sex Pistols. Não, atual, das bandas atuais. Sim. Qual seria? Teria alguma ou ainda permanece Ramones? Ramones não, cara. Bicho, pra mim, no momento... Repete aí a pergunta. Qual seria uma banda hoje, atual, do Uma banda movimento? pra representar o Para movimento... representar esse movimento punk a nível mundial. Não, qual cara, não seria? precisa de ser uma banda só. Não tem que ser só uma banda, saca? Acredito Tem várias. Exatamente, acredito que cada banda possa representar, saca? A partir do momento que ele tá ali no palco, passando a mensagem que ele quer passar, colocando a galera para pensar, colocando a galera para questionar, acredito que ele já se torna um representante. Não precisa de ser apenas uma banda, saca? Mas hoje nós teríamos, eu estou entendendo a sua colocação, qualquer banda pode representar o movimento em qualquer lugar onde ela esteja, né? Exato. Mas hoje, assim, a gente tem alguma banda punk que sobressai-se no cenário mundial? Ou não? Cara, a gente tem o Pennywise, né? Também. É punk. Punk, Pennywise. Tem mais alguma? Green Day. Tem o Green Day, só que a mensagem do Green Day é mais pra aquela parte indie melosa, punk, né? Punk mais romântico. Isso. Apesar que o primeiro álbum deles é American Idiot, muito... Mas quando a gente diz que punk é faça você mesmo, faça o que você quer, isso pode ser parte da configuração, como o Felipe já disse, né? Ou seja, o cara é um punk, mas ele é romântico. O cara é um punk, mas ele faz uma outra coisa mais evolucionária ali. Ele faz punk pra balada. Punk pra balada, entendeu? É como a gente diz, tem o punk da periferia e tem o punk do condomínio, né? Entendeu? Tem essas duas partes do mano, punk. desculpa, cara, mas punk de condomínio, pô, bicho, não rola, velho.
Mas se você analisar o movimento nos Estados Unidos, o pessoal que deu início eram todos classe média. Pô. Você não pode, né? Estúdio 1 ou 2. Você não pode escantear o pessoal, porque como dizia Cazuza, né? Eu sou burguês, mas eu sou artista, entendeu? O cara era burguês, ele sabia disso que era burguês, mas isso não impedia de ser revolucionário na música, de ser contestador. Talvez as pessoas tentam ligar a questão social às ideias da pessoa, e talvez não seja bem por aí o caminho, né? Às vezes o cara é filho de uma família rica, mas ele tem uma ideia totalmente contestadora, revolucionária, entendeu? Por exemplo, se você analisar um dos expoentes da Revolução Russa, cubana, o Che Guevara, ele era filho de médicos, entendeu? Ele podia estar lá com o bumbum em casa, ganhando muito dinheiro como médico e dizer, ferrem-se os operários, os trabalhadores e tudo mais. Mas ele foi lá para a luta, né? Morreu. Lógico que tem toda uma história, há os que gostam de Che, os que não gostam, mas isso aí é uma outra conversa. É um exemplo, né? Um exemplo de burguês que tem ideologias revolucionárias. Isso, porque apesar de ser burguês, mas ele também não aceita aquela realidade, entendeu? Ele não aceita. Ele não aceita a realidade, mas continua sendo um burguês. Mas aí, meu, ele não pode deixar de ser um burguês, porque, veja, a gente vai criticar o cara porque ele é burguês. Na verdade, né, se você ver o pessoal do Sex Pistols, depois alguns ficaram ricos. Aí a gente vai dizer que eles ficaram ricos. Eles deixaram de ser punks? Seria por aí? Não. Então. Claro que não. Não, eu vejo... Mas quanto mais dinheiro, melhor, cara. Sim, então. Aquilo ali foi fruto do trabalho deles. Do trabalho, então. Mas aí você não pode criticar o cara, né? Porque ele era burguês. Ele mesmo diz na música lá, né? O caso, eu sou burguês, mas eu sou artista. Então, né? Fez o resto. Minhas ideias não compactuam com as ideias da burguesia. Né? Alguns dizem, ele fez aquilo só por exibicionismo, só para dizer que era contestador. Talvez não, porque se você pegar a história do cara, vai ver que ele não era de exibicionismo. Ele fez aquilo que era a essência dele, era aquela, né? Entendeu? Chegou mais um membro da banda aqui, é o... Sou o Davi, sou o baterista da banda. Baterista. E aí, Davi, pra você, qual é a referência punk? Saiu Wesley e chegou Davi. Vamos lá. Assim, de início eu sou um cara mais voltado para o metal, né? Heavy metal. Sempre escutei mais heavy metal, outras vertentes, né? Tive vários amigos assim ao longo da cena caruaruense que curtiam punk e acabei assim gostando também, né, do conteúdo e tal, mas a princípio assim, principalmente eu sou um cara mais voltado pro metal, mas se eu pudesse dizer assim que eu tenho alguma influência de punk, eu poderia citar algumas bandas conhecidas, tanto internacionais como nacionais, como o próprio Green Day, o que eu posso dizer mais? Curti também o Misfits, entendeu? Então, assim, tanto voltado para o pop punk como o punk mais pesado. Bad Religion. O Bad Religion também curto pra Bad Religion. Mas assim, a tua influência veio mais através do heavy metal mesmo. A tua área seria mais o heavy metal. Mais o heavy metal. E ultimamente, né, eu curto assim, qualquer tipo de som sem nenhum tipo de preconceito, assim, voltado ao rock, porque desde metal. que a música seja boa e tenha qualidade e diga alguma coisa, né? A gente... porque às vezes o pessoal tem assim, porque o cara é roqueiro, acho que ele tem preconceito com MPB, que até o rock é MPB, que música popular é toda aqui, né? Entendeu? Aí algumas pessoas veem isso, né, como uma forma de preconceito, porque aquele cara ali toca forró, não. Mas é isso, eu acho que o importante é a música de qualidade, não importa o estilo, né? Desde que ela tenha algo a passar. O problema hoje no Brasil, que eu tenho dito, é que a gente tem muita música vazia, né? Muita coisa boa. É muito bate palminha e baixa a bundinha, bate palminha e baixa a bundinha. E aí fica difícil, né, cara? Que me desculpem os que gostam, os que curtem, né? Mas é muito difícil você consumir esse tipo de música que leva do nada para lugar algum, né? Música que não tem letra, não tem sentido, não tem nada. A Inanna, ela é formada por
músicos de diversas áreas, diversas vertentes do rock, né? Há quem tem mais influência para o punk, há quem tem mais influência para o metal. Eu também, a minha influência é mais para o metal, voltada para o metal. Também começou com metal. Comecei... E assim, quais serão as bandas referências para vocês do heavy metal? Do heavy metal, Black Sabbath, Iron Maiden, deixa eu ver. Deixa eu ver. Donzela de Ferro, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Judas Priest, né? Scorpions. Scorpions já faz um metal bem romântico, né? É interessante. É um heavy metal romântico, meloso e tal. É aquela vertente mais... Assim... Agora, a minha banda, a que me deu mais vontade de escutar metal, mais vontade de aprender e me aprofundar mais foi o Metallica. Eu sou fã do Metallica. Muito bom também. É uma coisa interessante, né? Todo mundo, né, tem uma banda preferida. Você falou a sua, né? Metallica. A tua, Ramon, qual seria a banda preferida? A minha banda preferida no momento é essa aqui que está sendo exibida, ó. O nome da banda é Inanna. Não, mas no momento é a minha favorita. Não, essa aí é a sua banda, mas você tem uma que lhe incentivou. Você não resolveu ir pro Inanna do nada, da noite pro dia. Alguém tocou você. Eu entendi. Tá me perguntando a banda que tipo... te fez me deu a vontade de criar de criar uma banda, de ir pro palco, qual foi? Cara, aí a gente tem que voltar um pouquinho no passado, vou contar um pouco minha história com o rock, né? Começou tudo com meu pai, o Rosenildo, a galera conhece ele como Rimé. Salve, pai! Punk! Os punks também tem paz, mano, cê é louco. Começou com meu pai, bicho, ele tinha em casa aqueles DVD pirata de flashback, sabe? De músicas pop internacional. E ele sempre colocava pra eu ouvir quando eu ia pra casa dele. E era engraçado que, tipo, eu ouvia aquelas músicas na casa dele, curtia. Ele começava com o tempo a colocar mais rock também pra eu ouvir, saca? Colocava Guns, Scorpions, Black Sabbath também, Iron Maiden. E eu curtia aquilo. E, tipo, quando tinha festa da família, da minha família no caso, só tocava forró, sertanejo, brega de Recife, saca? E eu não conseguia me identificar com aquele som, então eu torcia para chegar ao final de semana para eu poder ir para casa do meu pai, tá ligado? E ouvir aqueles sons lá. E eu não lembro se foi meu pai que me deu, ele me dava CD quando eu era pequeno também, eu ganhava também muito CD da minha mãe. Não lembro quem foi, mas eu ganhei o CD do Raimundos, de 99, o Só no Forever, né? Que tinha a famosa Mulher de Fezes, quer dizer, Mulher de Fases, exatamente, A mais pedida tá nesse álbum, Mulher de Fases. E Deixa Eu Falar também, que é uma música que está no repertório da Inanna e acho uma música, inclusive, muito massa. E eu ouvi aquele som e aquilo era diferente de tudo que meu pai já tinha colocado para eu ouvir. Porque primeiro era em português, acho que Raimundos foi a primeira banda, ao menos que eu me lembre, de rock que eu ouvi em português. E tinha letras ali escrachadas, né, mais cômicas e etc. Mas também tinha umas letras sérias ali, como a música Deixa Eu Falar. No caso, poderia dizer que foi Raimundos quem te incentivou? Exato, foi Raimundos. E através daquele CD, que foi o Só no Forever, foi que eu comecei a me interessar, a escutar mais daquele som, e foi ali que eu descobri o que era o movimento punk, como funciona. Foi através daquele CD que eu consegui descobrir os Sex Pistols, Misfits, Ramones e assim por diante, né? E hoje a gente tá aí. Isso aqui pro nosso brother Davi. E aí, Davi, qual foi a música que incentivou? Eu acredito que agora, para os roqueiros mais, como é que eu posso dizer, elitistas, eu vou acabar cometendo um crime. Por quê? Eu vou falar sobre uma banda que me influenciou bastante, mas que ela existe depois dos anos 2000. O auge dela foi depois dos anos 2000. Eu, diferentemente de algumas pessoas, eu nunca tive assim um parente próximo, um irmão mais velho, que acontece bastante, que são pessoas que, quando eu pergunto,
são parentes ou amigos assim que influenciaram eles a curtir o rock, né? Você sempre vai ter uma pessoa de referência. Eu tive amigos na escola que escutavam vários tipos de banda, escutavam Ozzy, escutavam Dio. E assim, se tem uma banda que abriu a minha mente e eu não poderia escolher outra banda, porque pelo próprio estilo da banda, ela aborda várias vertentes musicais. Então, é uma banda de new metal. A minha banda preferida desde sempre é o System of a Down. E é uma banda que você ouve um álbum completo dela e você não consegue definir o estilo assim, porque ela mistura várias vertentes. E inclusive utiliza ritmos de raiz armênia, que é de onde vieram os integrantes da banda. E eu acho que aquilo ali abriu a minha mente para poder escutar qualquer tipo de música, entendeu? Eles fazem um sincretismo musical, né? Eles misturam vários ritmos. Se você ouvir um álbum, você vai ver que existem vários ritmos musicais dentro de um único álbum e continua sendo metal. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, né, o horário do programa, mas antes de encerrar, eu queria que, se possível, uma palavra, como você definiria o punk? Uma palavra só, hein, gente? Faça você mesmo. Ramon. Uma palavra, Sim. uma frase. Uma frase pode ser. Destrua e construa. O punk para mim ele é atitude. Se eu pudesse resumir, seria isso. O punk... Atitude, muito bem. É isso aí, pessoal. Então a gente conversou aqui hoje, né, com o pessoal do Inanna, né, essa banda que está aí no movimento punk de Caruaru, representando a resistência. A gente quer agradecer a presença de vocês, né, deixando aqui o nosso voto que o Inanna cresça, que consiga né, se solidificar mesmo no movimento musical aqui da cena caruaruense, pernambucana e até nacional. Tá ok, gente? Então, pessoal, um abraço para todos vocês que estão aí conosco, né? Um abraço aí para os fãs do Inanna e Inanna!